estar sempre em comunhão com o Senhor. Amém. Nós quero cantar 2 hinos da harpa cristã. 243 é o primeiro hino que vamos cantar. Glória a Jesus. 2, 4, 3. Aleluia. E podemos glorificar a Deus com liberdade, todo aquele que desejar. Aleluia. Todo aquele que tem vontade de dar glória a Deus, pode dar, né? Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, usaremos em tua face o Cordeiro ressuscitado, com doçura e nos enlace, para ouvir o que nos bordava, ou nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, renobento, com fogo lavra, enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, ó não tardes, pois desejamos que por essa em nosso vejas, abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo, abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos, abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave e no seu ninho, tem seus filhos bem abrigados. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como aves e no seu ninho, tem seus filhos bem abrigados. Assim como um bom pastor, ele protege, cuida, guarda as suas ovelhas, seus cordeirinhos. Se alguma se perde, ele vai atrás. Se alguma está ferida, ele tem o bálsamo, tem o remédio, tem a cura. Aleluia. E assim como uma ave mãe, ela cuida bem dos seus pintinhos, nesta noite o Senhor Jesus está aqui para abrigar a cada um de nós. E o que nós devemos fazer, Amém. Glória a Deus. não Aleluia. permitir que nada impeça dessa bênção que Ele tem para derramar sobre cada um de nós. Venha ser impedida por alguma razão que Satanás tente jogar, né, na nossa mente, qualquer dardo que ele tente lançar contra nós, para nos distrair da presença de Deus, distrair nossa mente, nosso coração, nossos corações, da comunhão com Ele, e assim atrapalhar esse milagre que Deus quer fazer na vida de cada um de nós nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos a mais o segundo hino que eu
Falei que vamos cantar aqui juntos, que é o número 525 da harpa cristã. Porque vencendo vem Jesus. Amém. E você é mais do que vencedor, sabe por quê? Porque você já entrou numa luta que Jesus já venceu por você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se Jesus já venceu essa luta por ti e por mim, então nós somos não apenas vencedores, mas mais que vencedores, e Satanás já está derrotado, já perdeu em nome de Jesus. Porque Jesus já te deu vitória e já me deu vitória. Pelo poder do seu sangue vertido na cruz do Calvário, sua morte e sua ressurreição. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor. 525 da harpa cristã. Glória a Jesus. Os irmãos estão se preparando aqui, né? Para acompanhar. Arrebentou a corda da guitarra. Vamos com o violão então. Oh, glória a Deus. Aleluia. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Seus remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Venceu o Rei Jesus. Venceu a morte, porque ressuscitou ao terceiro dia. Venceu Satanás, os demônios, o pecado. Oh, glória a Deus, venceu por mim e por ti. Nos garantiu salvação quando morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Há um hino que não quero jamais,
criticar quem o compôs, que fala, eu já rodei até em programa de rádio, já cantei, mas depois analisando melhor eu vi que a mensagem dele, a letra não condiz, né? Porque diz assim, que quando Jesus morreu, rasgou-se o véu do templo, isso é verdade, de cima a baixo, mostrando que a salvação vem do alto para nós. Aleluia. Quando Jesus teve o seu corpo rasgado, transpassado por espinhos, de uma coroa de espinho, por cravos, por lança, também se rachou o véu do templo quando ele gritou, tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Qual é a parte que eu não concordo da letra do hino? Porque diz que nesse momento o diabo e os seus anjos realizavam uma grande festa. Não é verdade, meus irmãos. Quando Satanás e os demônios sabiam que Jesus estava disposto a morrer, eles entraram em desespero. O prazer de Satanás seria que Jesus não fosse à cruz. Aleluia. Ele tentou até um discípulo amado chamado Pedro para dizer para Jesus, não, Senhor, não vai para a cruz, por favor. Hoje Pedro ter sido usado pelo Espírito Santo para dizer a Jesus que ele era o Cristo, o Filho de Deus, quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que dizem aí por fora as pessoas que eu sou. Aleluia. Então Pedro disse, os discípulos disseram, né? Um disse uma coisa, uns dizem que é Jeremias, Isaías, João Batista que ressuscitou, um outro profeta do Antigo Testamento. E Jesus pergunta, mas eu quero saber o que vocês pensam de mim. E eu, o que sou? Eu costumo dizer, Jesus não estava numa crise de identidade, querendo saber, querendo que alguém chegasse e falasse o que ele era, para que ele se sentisse bem. Não, Jesus queria que alguém confessasse que ele era o Cristo, para que esse que o confessasse fosse salvo. Amém, glória fosse a Deus. Abençoado, recebesse a sua bênção. Aleluia. Então Pedro, agora pelo Espírito de Deus, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas aí Jesus começa a prevenir-los, porém o Cristo terá que sofrer, terá que ser julgado, condenado à morte, e morte de cruz. Vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Quando Jesus falou isso, Satanás chegou na mente de Pedro e apagou da memória dele, né? Quando Jesus disse, ao terceiro dia vou ressuscitar. E só ficou, ele vai sofrer, ele vai morrer. Satanás ficou ali na mente de Pedro. Viu? Ele não é Cristo, ele não é mestre. Se fosse mestre, se fosse o Cristo, o Messias, ele não teria que sofrer, ser humilhado, sofrer tanto como ele vai sofrer e morrer. Aleluia. O diabo ficou ali assoprando na mente de Pedro. E Pedro, mestre, por favor, não te permitas isso. Você não pode sofrer, você não pode ser humilhado, condenado, julgado, acaluniado e morrer uma morte do maior pecador. E quando Pedro começa a dizer isso insistentemente, Jesus viu a ação de quem estava ali. Há pouco instante o Espírito Santo tinha ali usado, revelado a Pedro que Jesus era o Cristo. Instantes depois Satanás chega e cega Pedro e usa sua voz para tentar fazer com que Jesus desistisse de ir à cruz. Aleluia. E de morrer por mim e por ti. Porque Satanás estava em desespero, sabendo que bem breve Jesus ia à cruz. E ele fez de tudo até o último momento para tentar fazer com que Jesus não morresse por mim e por ti. Aleluia. Jesus não morreu por ser fraco, como muitos pensavam que um Messias, um Cristo, um rei não pode ser fraco, não pode ser humilhado, não pode sofrer. Jesus sofreu, foi humilhado, morreu, mas foi por mim e por ti. Ele disse, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou, tenho poder para dar, tenho poder para tomar de volta a minha vida. Aleluia. Então Jesus olha para Pedro e diz para aquele que estava ali, assoprando na mente de Pedro. Ele não disse não chamou Pedro Satanás, repreendeu Satanás mesmo, que estava agindo. Para trás de mim, Satanás.
Você não compreende as coisas de Deus, mas apenas as coisas dos homens. Quem tem o Espírito Santo entende as profundezas de Deus, que para os que são salvos é poder de Deus e sabedoria de Deus, mas para os que se perdem é loucura. Glória ao nome do Senhor, mas para nós poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando Jesus morreu, Satanás perdeu. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, confirmou-se a minha vitória, a sua vitória, consumou-se. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Eu quero louvar a Deus pelo primeiro culto que realizamos aqui nesta noite. Primeiro culto da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Nova Vida em Cristo, com os irmãos e irmãs da igreja, pastores, oh glória, e todos da família. Deus abençoe grandemente. Feliz de ver, né? Até o irmão aqui que eu vi uma vez, mas nunca esqueci, porque foi uma ocasião muito especial. Nós estávamos indo para o culto e o fogo desceu e tiveram que parar, né? A van no caminho, e Deus começou a se manifestar. Ele participou daquele culto, depois não vi mais. Hoje posso vê-lo aqui, né? Com a sua esposa, filhinha, e saber que breve vem mais uma família aí. Deus abençoe. E todos os demais irmãos e irmãs que estamos vendo aqui. Pastor Daniel, missionária Maristela, que vem lá de Canoas. Nosso vice-presidente. Eu vou entregar ele aqui. Ele está lá de aniversário ontem. Eu vou entregar ele, vou pedir que ele venha aqui. E vocês todos vão estender as mãos para ele e abençoar ele com uma oração. E depois vamos cantar um parabéns. Aleluia. Amém? Todos que pudessem colocar em pé, se coloquem. Primeiramente vamos orar pelo nosso amado companheiro da causa do Senhor Jesus. Que bom que eles vieram, né? Ninguém de nós queria que eles ficassem de fora, né? Aleluia, que bom que vieram. Oremos. Querido Deus, nós pedimos a tua bênção sobre o teu servo. Muita felicidade, muita saúde, muita paz, muitos anos de vida, muita prosperidade, muita vitória em sua caminhada, Senhor. Muito êxito no ministério, no chamado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela presença dele e da missionária Maristela aqui, Senhor. Nós te louvamos por mais um ano de vida que o Senhor concede ao teu filho. Nós te louvamos e sabemos que as tuas bênçãos serão constantes sobre a tua vida e vitórias. Em nome de Jesus, e o abençoamos, Pai, e pedimos, traz um presente do céu para ele nessa noite, pelo seu aniversário, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. E cante assim: parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que te dê sua graça, é sua proteção. Parabéns, Deus. Glória a Deus, não podia deixar em branco. Louvado seja Deus, aleluia. Apenas vou ler uma palavra e já vou passar para o pastor Roberto. Dar algumas oportunidades, chamar o pastor Alex para a pregação nesta noite. Vamos ler um texto bastante conhecido. Só vou ler, não vou pregar. Já falei bastante, glória a Jesus. Mas eu não podia deixar de ter uma participação deste evento tão maravilhoso, tão especial. Nossa irmã Helenita, estamos muito felizes, né, pela sua adesão ao nosso ministério, toda a sua família aí, que Deus abençoe, Maria Eduardo, os demais irmãos e irmãs, né, que eu levaria muito tempo citando o nome, todos, enfim, amém? Marcos capítulo 16. Você conhece de cor e salteado, leitor da Bíblia, pastor, obreira, mas vamos ler. Faz jus, né, a esse culto nessa noite. Marcos 16, versículos 15 a 20. Aleluia. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Só uma oração para Deus abençoar esse lugar, abençoar esse culto, abençoar esse trabalho, em nome de Jesus. Todos que puderem se posicionar em pé, os que podem, coloque-se em pé juntamente comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos por essa ocasião especial, maravilhosa, em que aqui estamos, celebrando a Ti com todos os irmãos e irmãs, junto com essa família abençoada e maravilhosa, Pai. Pedimos que o céu se abra e a Tua glória desça, envolva esse lugar, de uma maneira especial, Pai. Que os Teus anjos estejam passeando em nosso redor, que a Tua glória esteja se manifestando poderosamente e continua abençoando grandemente esse culto até o término. Teu servo que estará agora na direção, dando algumas oportunidades, o teu servo que logo mais estará pregando a palavra, usa com poder em tuas mãos, como sempre tem usado, e usa mais ainda, em nome de Jesus. Sela esse culto, Senhor, confirma com a tua presença, com a tua glória, com o teu Espírito Santo se manifestando poderosamente aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Pastor Roberto na direção do restante do culto até a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aleluia. É uma honra, uma satisfação poder estarmos aqui mais uma vez, né? Eu digo mais uma vez porque eu estou sempre por aqui, né? Estou sempre na volta, como se diz. A nossa alegria, a nossa satisfação de receber aqui, né, Pastor Daniel Rosa, depois de tantos dias já, né? Somaram-se bastante dias. Missionária Maristela, Deus abençoe vocês nesta noite. Bem-vindos sempre, né? Para quem não sabe, até já vou apresentar, já vou aproveitar a oportunidade, né? Quem me antecedeu aqui, vou pedir por gentileza colocar-se em pé. Nosso presidente, Pastor Daniel Muniz Borges, né? Nosso vice-presidente, para quem não conhece, Pastor Daniel Rosa, né? Aleluia. Nosso pastor Alex Grote, aqui está ele, né? Louvado seja Deus. E a missionária Maristela, para quem não conhece, né? Missionária Eunice, esposa do nosso presidente, que está ali também. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E eu sou eu mesmo, tá? Pastor Roberto. Glórias a Deus. Eu sou aquele que fico lá na volta do pastor, incomodando ele sempre lá, né? Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Mas vamos aproveitar a oportunidade então nesta noite. A minha saudação, evangelista Josué, que Deus abençoe. A nossa diaconisa Luciana, a família inteira. Meu abraço, meu carinho e um beijo no coração de cada um de vocês. Amém? Glórias a Deus. Vamos ouvir o pastor Daniel Rosa. Ele veio afiadito nomás para cantar um louvor, né? Glória a Deus. Aleluia. Tu trouxe o amigo? Trouxe? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Desculpa o atraso, mas nós queremos estar mais cedo, mas um pastor lá pediu o nosso apoio e nós vamos desmanchar um trabalho de macumba dentro de uma casa. E maravilha. Os pastores da volta nenhum quiseram ir, ficaram com medo. Sério, irmão, verdade? E aí uma das pastoras disse assim, ó, para essa jovem: chama alguém lá do centro lá e entenda desses trabalhos para poder tirar isso aí, porque nós não vamos se envolver com isso. Crente não querendo se envolver com essas coisas. Aí nós vamos lá, oramos, repreendemos. E Deus fez a obra, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Mas nós não vamos a lugar nenhum sem o nosso amigo, né, irmão Roberto? Aleluia. Glória. Maravilhoso Espírito Santo de Deus.
Aleluia. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Glória a Deus, me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me exultou. E falei do meu passado, mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era ele. Quem neste mundo amor tão grande pode ter? Entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cavado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal viver, e sem ressentimento oferecer perdão. E pode ser melhor amigo que o Senhor, e pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, pelo servo a própria vida renunciou. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos essa noite, que seja muito abençoada e que o Espírito Santo ele cada vez mais desça nas nossas vidas e que esse seja um culto, o primeiro de muitos. Amém. Glória a Deus. Nós estamos com muita saudade dos irmãos. Glória a Jesus. Eu agradeço muito as orações dos irmãos por mim, por minha esposa. Graças a Deus já vencemos algumas etapas. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É, Jesus. E se nós estamos hoje aqui é pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, pelas orações dos irmãos, Glória a Jesus. que sempre tem nos apoiado, orando, buscando a Deus e intercedendo por nós. Quem conseguiu ver minha esposa no começo do tratamento ali, viu a debilidade dela, que chegou a um ponto dela andar até de cadeira de rodas. E hoje nós vemos ela aí caminhando, ontem cantando numa igreja onde nós fomos lá, e adorando a Deus. Só temos que agradecer a esse Deus, que é tão maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos convidar aqui para estar louvando o Senhor também. Então, a missionária Marcela. Viu o que dá ficar muitos dias sem se ver, viu? Coisa séria. E aquele problema de um montão também, né? Um montão de velas que acumula. Missionária Maristela, então, estará louvando ao Senhor nesta noite. E nós ficamos aí glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem grandes obras para realizar aqui nesta noite, irmãos. Aleluia. Fique atento ao que Deus vai fazer aí, viu? É verdade, amém. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Foi uma fase bem difícil. Estamos acabando. Jesus está só concluindo. Aleluia. Vamos louvar então o louvor da harpa, o 2 da harpa. Aleluia. Grande e poderoso Senhor Jesus de Nazaré. Os irmãos me acompanham também. Oh, que saudade.
terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti louvarei, quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu, em breve vem buscar. Se eu orvilharei por essa terra além, e lá terminarei as muitas lutas que aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ir. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Amém, glória a Deus, aleluia. Confiam por ti, pois eles recebem força e só te encontrarem. Os que procuram chegar ao teu regaço ancião, livres serão de pecar, de toda tentação. Amém, glória a Deus. Se eu orvilharei por essa terra além, e lá terminarei as muitas lutas aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ir. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se então nela eu falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe aqui. Se eu orvilharei por essa terra além, e lá terminarei as muitas lutas aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. É Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, Às vezes é Jesus, difícil quando a gente conta aleluia. pra alguém, né? O que está acontecendo na nossa vida. E nós já vínhamos um tempo atrás correndo da mesma maneira e agora ficou mais difícil. E cada vez que eu entrava naquela sala, quando a gente chegava lá no hospital, eu já dizia: Senhor, é tudo contigo. Amém. Que seja feita a tua vontade, porque eu não posso fazer, só Ele pode fazer. Né, Amém, irmãos? glória a Deus. E foram dias difíceis, foram dias bons, porque eu também falei de Jesus lá dentro. Amém. Aproveitei, né, irmãos? Aleluia. Então, cada vez que davam uma brechinha, eu tinha uma folhinha, eu tinha uma palavra para falar para alguém. Uma pessoa ia desistir e acabou não desistindo e continua lá, Glória a Deus. seguindo o Aleluia. tratamento. E eu já fiquei feliz, né? Porque eu tô quase no fim do meu. Então, Oh, glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Amém, Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E as palmas logo ao Senhor, né, meus irmãos? Ei, glória a Deus. Aleluia.
O nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda, Ele é ontem, Ele é hoje e será eternamente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos estar ouvindo também a nossa querida irmã missionária Eunice, vai estar louvando ao Senhor nesta noite. Aleluia. Vamos ouvir a serva do Senhor, que estará em todo um louvor a Deus aqui. Eu não sei se ela vai cantar com o pastor, fica a critério dos irmãos aí, amém? Glórias a Deus. Missionário Eunice está louvando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, juntos? Uma alegria poder estar aqui, né, na casa dos irmãos, Glória a aqui, Deus. adorando a Deus e vendo Glória a essa Deus. família abençoada, todos reunidos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio Aleluia. que Deus está muito feliz, muito alegre. Esse culto nessa noite que está sendo prestado ao Senhor Glória a Jesus, em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo. Se a jornada é pesada, se a luta se dói, se me sinto cansado, sem consolo e sem paz, mesmo assim com louvores a Jesus com amor. Glória a Deus. Minha vida é tua é meu Senhor. Me importa o perigo, eu sei o meu lugar estará. Minha vida é tua, sempre me susterá. Tudo que acontecer, enquanto meu ser vem de ti, Senhor. Os problemas difíceis, os dilemas também se transformam em fáceis, nos levamos a ver. Já sabemos Ele foi pegar. onde Deus nos aguarda. Com Jesus nós teremos uma linda morada. Minha vida é tua, sempre me susterá. Tudo que acontece, todo meu ser vem de ti, Senhor. Tudo que acontecer, todo meu ser vem de ti, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. De poder, de glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero convidar minha esposa aqui, Meu Deus. mais precisamente a dupla Herdeiros do Céu,
nós formamos a dupla, né? Por misericórdia de Deus. E vamos estar louvando o Senhor nesta noite. E você continue glorificando o nome do Senhor, porque Ele está presente aqui para nos abençoar poderosamente. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Desejo saudar nesta noite, com uma gloriosa paz do Senhor, a todos vocês que aqui estão. Amém. Glória a Agora é um Deus. motivo de muita alegria ver e estar com vocês neste lugar aqui, com essa família que Deus escolheu. Todos os irmãos que aqui estão, estamos aqui nesta noite, Glória a Deus, aleluia. anunciando, em nome de Jesus, proclamando a vitória da vida de vocês, todos os dias, porque o Senhor já venceu por vocês. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu quero homenagear todos os irmãos com esse hino, então. E feliz pelo pastor Daniel que está aqui, o pastor Alex, e pela boa notícia que vocês trazem, graças a Deus. Glória a Deus. Lembrando que todos os louvores, vou fazer que nem lá na rádio, né? Vou fazer aqui igual, né? Aleluia. Todos os louvores que estão sendo entoados aqui nesta noite sejam dedicados então ao nosso pastor Daniel Rosa, em homenagem a mais um ano de vida que o Senhor tem concedido. Amém. Amém? Deus abençoe, pastor. Pai, aleluia. Algemado por um beijo,
tocados pelo Senhor aí? Deus. Aleluia. Sinta o toque dele na sua vida nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Diaconisa Luciana estará também louvando ao Senhor neste momento. Glória a Deus. Depois o dono da casa vai dar uma saudação aqui. Aleluia. Eu já passo o microfone para ele. Glória, glória, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Cada um muito feliz com a presença de cada um. Pelo esforço da irmã Maristela, do pastor Daniel da Rosa, ter vindo lá de Canoas para cá. Assim como cada um saiu da sua casa essa noite, nessa noite fria, né? Para vir para cá cultuar o Senhor conosco, né? É uma honra muito grande os irmãos aqui na nossa casa essa noite. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor. Os irmãos podem não notar hoje, mas algo muito grande vai acontecer na vida de cada um. Glória a Deus. Porque nós sabemos o quanto que o inimigo tem trabalhado para esse dia ser interrompido. Né? Até agora nós temos provas vivas disso. Amém, Então eu quero Jesus. dar graças ao Senhor Aleluia. já por todos os livramentos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, no intuito dessa reunião é em torno da família. Amém, Né, Jesus. de nós, uma bênção, né, nós poder reunir a família e a família da fé, a família de sangue. Aleluia. Né, sou grata por tudo, no esforço do meu esposo também, que está desde cedo, né, na batalha para poder fazer o melhor para os irmãos dessa Amém. Glória a Deus. Ele está uma guerra muito grande ali, né, mas ele está feliz da vida porque é de Glória a coração. Deus. Aleluia. Então eu quero louvar o louvor para a família esta noite. Amém? Glória a Deus. Essa canção, na verdade, ela é uma oração. Glória a Deus. E assim como eu vou estar louvando pela minha família, eu vou estar louvando pela minha família, eu gostaria que cada um fechasse os olhos nessa noite. Glória a Deus. Amasse e orasse pelas nossas famílias. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa a minha casa.
Deus. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Quero saudar minha família. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. A família da fé. Saudar minha família. Oh glória. Minha esposa, filho, filha, sobrinhos da minha mãe, meu irmão. Em especial quero saudar aqui o meu pastor presidente, pastor Daniel Muniz, Aleluia. meu vice-presidente, cara que eu amo tanto, que eu aprendi a amar. Pastor Roberto, que é mais que um irmão para mim. E agora meu irmão em Cristo, pastor Alex também. Estou conhecendo ele e já amo ele em Cristo Jesus. Quero dizer da dificuldade para reunir a família em torno das coisas do céu. O inimigo tem se lançado como um leão e de redor, procurando aquilo que possa tragar. Ele tem se lançado para destruir esse projeto de Deus. Mas está aqui. Está aqui o meu amor, tem me ajudado, tem sido a minha parceira. Glória a Deus, A minha alegria, irmão, de estar com a minha mãe. Aleluia. Minha mãezinha está aí. Maravilha, Em Jesus. todos os Glória a momentos, Deus. a alegria de poder cultuar junto com ela hoje, junto com a Vitória lá, Oh, com o glória a Henrique, Deus. com o Miguel, com o Davi, com o meu irmão. Vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Aleluia. Aleluia. Entre erros e acertos, Pai, ao Filho e ao Espírito. o Senhor nos deu uma diferença entre os homens. Ele nos deu uma diferença de saber pedir perdão, Senhor, de saber perdoar. E eu quero falar do meu orgulho desse guri, que foi pai e mãe muito tempo. Quero dizer para vocês que o meu coração é limpo ao respeito dele. Eu errei com meu irmão. Glória a Deus. E foi preciso errar. Ah, Foi preciso errar para nós descer na olaria. Aleluia. Foi preciso nós ir lá no Vale de Ossos Secos. Hoje está o Luan aqui também nos visitando aí, ó, com a sua família. Está apaixonado pela filha que vai filha, né? Pela filhinha que vai vir, pela sua esposa. Glória a Então, Deus. gente, isso aqui não é apenas Maravilha, um Jesus. ataque que o inimigo lança aqui, pastor, desculpa eu estar me excedendo um pouquinho, mas é que o inimigo não quer ver isso acontecer. Da família também. Eu errei muito com o Luan, eu errei muito com a minha esposa, eu errei muito com a minha mãezinha, mas olha lá ela lá, olha lá que coisa mais linda. Com glória. Serva de Deus, Glória a Deus. serva de Deus. Glória a Tem aguentado, Deus. pastor Glória a Daniel. Deus. Glória a Deus. Ela tem aguentado coisas assim aqui neste lugar que um homem teria fugido já. Meu Deus. E ela está aqui. E eu fico feliz porque depois de muito tempo que a minha mãe estava fora dos caminhos do Senhor, esse lugar é marcado pela promessa. Todos dizem que aqui tem batuque, tem maldição, mas aqui tem maior promessa de Deus nesse lugar. Amém. Porque no dia que nós fizemos um culto aqui, a minha mãe foi renovada em línguas aqui dentro. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aqui dentro houve curas. Glória a Deus. Aleluia. Olha, esse lugar aqui que está feio, está destruído, aqui nós vamos fazer um templo para servir o Senhor. Glória. O maior templo é o nosso coração, é você. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Feliz de Aleluia. hoje poder dividir esta tribuna com o pastor Daniel Rosa, que está de aniversário, fez aí na sexta, né? Na sexta-feira, ontem. E hoje está aqui conosco. O Senhor permitiu que a nossa missionária querida, que eu também amo a irmã em Cristo Jesus. A senhora é minha irmã em Cristo. Quando eu vi vocês, eu amei vocês de verdade. E vocês sabem Aleluia. do meu amor, do meu respeito, da minha Glória a admiração Deus. por toda a trajetória dos irmãos. Irmãos, eu não sou pregador, mas eu quero dizer, pastor Alex, faça dessa tribuna aqui a extensão da sua casa. Faça a extensão da casa do Senhor Jesus Cristo. Fala tudo que o Senhor te der para falar, meu irmão. Saiba da minha alegria de te receber aqui. A minha alegria de estar com você. A minha alegria de poder. A minha alegria de poder olhar, ver minha sobrinha lá. Ver meu sobrinho, sabe? Hoje pode ser nosso último culto.
Nós estamos às vésperas, beiras do arrebatamento. A gente está lutando, enfrentando, lidando com a morte todos os dias. Mas Senhor é aquele que vela por nós, zela por nós. Senhor Jesus Cristo te deu misericórdia tão grande, irmanice. Senhor Jesus Cristo tem nos guardado aqui neste lugar aqui, porque a promessa é almas que se encontrarão conosco aqui, vai ser incrível. Que alegria poder olhar para cada um de vocês nessa noite e saber que o Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado e vai nos abençoar ao longo da noite. Amém. Muito Glória obrigado, a Deus. pastor. Aleluia. Aleluia. Grande Deus, maravilhoso. Glórias a Deus. Muito Amém. bem, Glória sabe a as Deus. palavras, né, que temos ouvido aí do nosso querido evangelista Josué, né? Que nos cedeu esse espaço para hoje nós estarmos aqui cultuando o Senhor. Hã? Como é que é? Para hoje, para amanhã. Hoje, amanhã, depois e mais depois, né? Não vai ser todos os dias, vai ser um dia sim e o outro também, né? Muito bem. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o irmão Oséias, ele quer louvar também o Senhor e vamos dar essa oportunidade, né? Glórias a Deus. Também estou muito feliz pelo Oséias. Agora eu vou ter uma folga, tem um músico do meu lado, né? Aleluia. Vou ter uma folguinha agora, né? Aleluia. Grande, maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Como o pastor tinha falado daquele dia do hino que nós cantamos na van, nós vamos reproduzir de novo aqui, pastor Roberto? Aleluia. Aleluia, Jesus. Amado Espírito Santo, querido Salvador, Jesus, obrigado. Gratidão, Senhor. Espírito, acho que é. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
Senhor é nosso. Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite, então, eu quero agradecer a vossa atenção da primeira parte. Eu costumo dizer, não chegou a melhor parte. A melhor parte foi quando nós entramos aqui e começamos a adorar o Senhor, né? Alguns usam a expressão, agora chegou a melhor parte do culto. Não, que daí a primeira parte não teve valor nenhum, né? Vamos pensar bem um pouquinho, né? Isso são sábias palavras que eu aprendi com os obreiros veteranos. Eu comentava agora com o pastor, muitos que me instruíram, que me ensinaram a ser um obreiro na casa do Senhor, já estão na glória me aguardando, né? Inclusive meu papai que já me aguarda lá, né? Mas só ficou a saudade. Glórias a Deus. E eu estou aqui seguindo os exemplos que eles deixaram para mim aqui, agora fazendo a obra. Eu passo a direção agora então ao nosso pastor presidente, está com a direção dos trabalhos. Muito obrigado a todos. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, temos um trabalho muito importante para fazermos. Maravilhoso. Aleluia. Nós vamos servir a ceia do Senhor para a nossa mais nova e recente chegada membro, porque como o pastor Roberto costuma nos cultos trazer alguns ensinos, é importante dizer que é um irmão, é membro, é uma irmã, é membro, porque é membro do corpo de Cristo, não há membro e membra, né? Porque a palavra membra não existe no dicionário, por sinal. A mão é um membro. Exatamente. Então é uma serva de Deus, mais um membro do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, da igreja pentecostal, Assembleia de Deus, Nova Vida em Cristo, né? Aleluia. E nós temos o prazer de recebê-la e agora podermos ministrar a ceia do Senhor. Eu já vou pedir para alguém me ajudar, né? Alguém pode vir e serve, pastor Daniel, por gentileza, serve um suco e o pão. Dois. A Maria Eduarda, irmã, obrigado por me lembrarem. Mais um membro do corpo de Cristo. 2. Aleluia! Então, 2 cálices. Oh, glória a Deus! Do suco, e depois que nós orarmos pelo pão, depois também vamos orar pelo cálice. E vai ser tornar o sangue de Jesus, simbolizar o sangue de Jesus, né? Enquanto eles vão preparando, eu já vou localizando o ato da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Eu quero dar esta honra mais uma vez. Cadê o evangelista Josué? Está por aí? Recebeu o pessoal lá Ah, bom, então está perdoado. Aleluia. Chegando mais um povo. Glória a Jesus. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a seguir. Que maravilha, recebendo mais um povo, é um trabalho maravilhoso que Glória está a Deus. fazendo lá. É verdade. Trabalho abençoado. Todos que puderem se posicionar em pé, posicionem-se em pé. Já mais uma vez, reiterando nossos bem-vindos à irmã Helenita, à irmã Maria Eduarda, a congregar conosco, a ingressar aí, engrossar, aumentar as fileiras desse exército. Glória a Jesus. A palavra do Senhor aqui nos diz, 1 Coríntios, versículo 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Aleluia. Pastor Daniel também já ora, consagra os pães, por gentileza. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. Agora, Senhor amado, consagramos esse Pai. Aleluia, aleluia. Abençoa quem serve, vai participar, Senhor. Nós consagramos Espírito Santo. Aleluia. Já ganhamos tempo, já foi consagrado o pão e o cálice. Pastor Daniel, por gentileza, leva até a serva do Senhor lá. Serve a ceia para elas. Aleluia. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. As irmãs podem participar do corpo do Senhor Jesus, também do sangue, pode alcançá-las. Glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo abençoa, confirma Jesus, aleluia. Enche tuas servas do teu Espírito Santo, Senhor. Nós te louvamos, Deus, pelo teu corpo pendurado na cruz, que foi ao sepulcro, mas ao terceiro dia ressuscitou e estás à destra do Pai. Pelo teu sangue que foi derramado, nós te louvamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. As irmãs já puderam participar do corpo e do sangue também? Amém? Já? Amém, então? Vamos para a palavra. Bem-vindos os irmãos e irmãs que acabaram de chegar. Sejam bem-vindos sempre. A presença de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. E vocês já estão sendo envolvidas nessa glória. Aleluia. Pastor Alex estará trazendo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a Igreja da Paz do Senhor. Amém? Pode sentar. Amém, Senhor. Glória. Aqueles que têm Bíblias podem acompanhar, se preferir, sentados mesmo, né? Aleluia. Então, leamos aqui versículo. Estava falando com o irmão Josué, versículo conhecido, é que para o crente todos os versículos praticamente são conhecidos. 1 Coríntios, do capítulo de número 1, versículo 21. Depois também tem o 27. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, depois Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí depois tem o verso 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia.
Amém, irmãos? Então, esse versículo o Senhor colocou no meu coração. Eu estava aqui a pensar nesses dois versículos que é do mesmo capítulo de Coríntios. Então a Bíblia diz que, visto que pela sabedoria do homem eles não entenderam a Deus, pela sua própria, que a sabedoria de Deus pelo entendimento humano, eles não chegaram à conclusão da existência de Deus. Então, já que pela natureza, pela biologia, pela física e por tudo que mais há, o homem não conseguiu enxergar a Deus. Então aprove ao Senhor, ao salvar a humanidade, a salvar os crentes, pela loucura da pregação. Aleluia. Alô? Pode ser na voz mesmo aqui. Aprove a Deus a salvar o homem pela loucura da pregação. Então, por uma questão de coincidência, e está até escrito aqui, mas por uma questão de coincidência, está até escrito aqui, ó. Eu toco no assunto da mulher grávida. E uma coincidência, nós temos aqui a esposa do Luan grávida. Porque nesta mensagem, nós podemos ver Deus em uma gravidez, mas o homem intelectual não conseguiu enxergar Deus. Pasmem vocês que uma gravidez é uma engenharia muito sábia, que só pode ser algo que nasceu na mente de um Deus poderoso. Imaginem vocês, e é uma coincidência ter uma grávida aqui, eu iria falar da mesma forma, porque estava dentro da mensagem, está até anotado em caneta aqui. Quando uma mulher está grávida, ela vai fazer os seus afazeres domésticos, o que tiver condições de fazer, serviços leves, ler alguma coisa, conversar com as pessoas, mas ela não fica meditando. Agora faça a formação da unha, agora vai fazendo a formação dos dedos, agora vai formando os cabelos. Não, ela vai vivendo a vida dela de forma normal, de forma natural, pensando no que quiser, escutando o que quiser, ou não pensando em nada. A formação genética da natureza, da criação do ser humano é algo que o homem não conseguiu pelo seu intelecto ver Deus nisso. Da mesma forma, dentro do nosso corpo humano existe um outro universo, um universo mesmo como tem fora do planeta, pois o ser humano, quando adoece, nós temos criado por Deus como se fosse um exército de células, que essas células, elas combatem, elas guerreiam e elas tentam matar as células defeituosas, as células doentes. Então há um outro universo dentro da natureza do ser humano, e mesmo assim o homem inteligente, o homem natural não conseguiu enxergar a plenitude de Deus, o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus nessas coisas. Na mesma forma, a questão de natureza e as questões da física, a questão da biologia e a questão do universo. Dessa forma, o ser humano, o homem natural, não conseguiu de forma alguma enxergar a Deus. Aprove a Deus então salvar o homem, diz esse versículo, pela loucura da pregação. E nesta noite nós estamos aqui para falar desta palavra, a palavra da salvação, a palavra que é o poder de Deus, que é espírito e vida, que é a única coisa que pode vivificar as pessoas. Se você for fazer um tratamento num psicólogo, muitas vezes os tratamentos são 5 anos, 10 anos de acompanhamento. Se você for num psiquiatra, muitas vezes é um acompanhamento por 5 anos, por 7 anos. Mas se você receber a palavra de Deus, ela diz que ela é água para o sedento, ela é alimento para o faminto. E a palavra de Deus tem poder, e é a única coisa que pode transformar o ser humano em uma só atitude, em um só ato. Não precisa acompanhamento como psicólogo por anos afinco para avaliação. A palavra de Deus tem poder. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos estavam cantando hino aqui, o pastor Roberto e a sua esposa, e dizia sobre luz, sobre
sobre trevas, eu quero dizer para vocês que quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Se nós estivéssemos aqui agora, com todas as lâmpadas apagadas, com tudo, nem ali na rua não tivesse lâmpada, as estrelas também tivessem a maior escuridão, a menor luz que fosse ligada, clarearia e as trevas seriam dissipadas, ou seja, seriam dissolvidas, elas sumiam. Nós tivemos agora, poucos dias, né, pastor? Tirar aqui do microfone. Nós tivemos agora essa semana orando aqui na casa dessa família e a senhora estava com uma dificuldade, a senhora estava com uma angústia. Eu não quero falar alto por causa dos vizinhos, mas nós oramos, o pastor Roberto junto, o pastor aqui estava junto, a sua esposa, e nós vimos na hora da oração algo escuro saindo, as trevas foram dissipadas, porque a luz chegou nessa casa, a palavra de Deus, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, nós não podemos nos esconder, nós somos luz do mundo. Jesus, acredita, Jesus quer que os seus servos falem da palavra, e nós viemos aqui nesse bairro, nesta noite, dizer que este bairro é de Jesus Cristo, que este bairro é de Deus, que a luz chegou e as trevas já saíram, em nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Saímos da oração aquele dia, a irmã nos agradeceu, e eu passei aqui e disse para os pastores, eu disse, isso aqui dá um ponto de pregação, e hoje nesta noite estamos num ponto de pregação, e espero que os pastores que estão aqui, responsáveis, conversem com o dono da casa e façam alguma tratativa que dependerá deles, quem sabe de 15 em 15 dias virmos aqui, porque o Senhor tem um projeto, Deus tem um plano. O Senhor, a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para o mundo ser salvo por Jesus Cristo, e este bairro será salvo pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que eles andavam como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Aonde chega a minha voz nesse microfone, se você é uma ovelha desgarrada que não tem pastor, Jesus Cristo morreu pela tua vida. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. E até para você que está escutando o som desse microfone dentro da sua casa, Jesus morreu por ti. Ele quer uma atitude de fé, ele quer um ato de fé, e ele espera por ti, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que aprove a Deus ao salvar o mundo pela loucura da pregação. Nós temos um versículo que diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo, as coisas vis, as desprezíveis, para aniquilar e tornar em nada aqueles que são. Glória a Deus. Aleluia. Lembro-me quando eu tinha mais ou menos um ano de fé. Isso é o ano de 1999, o ano de 2000, quando eu era obreiro, afoito a pregar a palavra de Deus, com desejo de pregar a palavra de Deus. Recente tinha sido batizado. Aí eu li a Bíblia, eu li em torno de mais de 100 páginas por dia. Os irmãos ficavam apavorados. Eu fazia na época, não é para me gloriar, mas só para falar para vocês o procedimento. Eu fazia jejum até as 14 horas. Depois das 14 horas ia trabalhar. Isso pela semana inteira. E lendo, e pregando, e anunciando a palavra de Deus. Nós tínhamos em Butiá, estava falando com o pastor semana passada, 55 pontos de pregação. Lembro-me que os irmãos pediam para fazer oração, e eu estava lembrando disso quando estava vindo para cá. Os irmãos pediam para fazer oração. Quando pediam para fazer oração, eu ia e orava mesmo. Eu não tinha medo, eu não tinha preocupação, eu não tinha dúvida. E lembro que um certo dia tinha um culto que era lá em Butiá, no bairro R1. Eu estava pronto para ir nesse culto, que era das 15 horas no domingo. Eu só falava neste culto que teria lá no bairro R1, que era um bairro de Butiá. Eu estava pronto para aquilo, eu me preparei para aquilo, eu estudei, e era o que eu iria fazer. Quando chegou
após o meio-dia, no programa de rádio da cidade, foi anunciado: o irmão fulano, lá no ponto de pregação, lá, foi cancelado o culto das 15 horas. E eu pensei, poxa vida, eu estava preparado para ir no culto, eu queria muito nesse culto lá do R1. E aí eu fui orar a Deus, disse, mas aonde eu posso ir? Olhei ali nas escalas, mas tem culto lá na casa da irmã Lúcia. E eu peguei a minha bicicleta e pensei, vou ir lá na casa da irmã Lúcia então, já que foi cancelado o culto das 15 horas. Chegando lá na casa dessa irmã, o que aconteceu? Havia uma senhora já idosa, da Assembleia de Deus, com quase uns 50 anos de fé aproximadamente. Ela e o esposo dela já eram pessoas antigas da igreja, pessoas da matriz, que congregavam na matriz da Assembleia de Deus de Butiá. E quando eu entro que eu chego com a bicicleta na frente, a irmã olha para mim maravilhada, brilhava os olhos dela e corria as lágrimas. E eu fiquei sem entender o que era aquilo. Aí ela olhou para mim e disse, irmão, tu veio? Ela em lágrimas assim, ela não podia acreditar, como se ela estivesse vendo algo, sei lá o que, como se ela estivesse vendo um anjo, vendo alguma coisa, não sei explicar, mas ela olhava para mim com lágrimas nos olhos, com uma alegria intensa. E ela disse para mim assim, irmão, tu veio? Eu disse, sim, o que eu posso te ajudar? Eu era rapaz novo, tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos. E ela disse assim, irmão, eu estava orando essa madrugada. O meu filho já fazem 20 anos que ele é desviado do Senhor. Ele era cristão e ele virou um alcoólatra, ele virou um bêbado. Isso eu estou utilizando a linguagem que a mãe desse rapaz explicou para mim. E o rapaz já era uma pessoa também, ela era bem idosa e ele já era com uma idade mais avançada que a minha. Zequinha é o nome dele. E ela disse assim, e o marido dela era da matriz, tinha um cargo grande, ela era do círculo de oração. E ela disse para mim, irmão, eu estava orando esta noite, 3 da manhã, me derramando em lágrimas para o Senhor. E eu disse, meu Deus, eu estou replicando o que a senhora me falou. Ela disse, meu Deus, eu sei que tu vai trazer o meu filho de volta, eu sei que tu vai salvar ele, mas eu já estou há quase 20 anos orando. E ele disse assim, meu Deus, acolhe um pedido de um coração de mãe, não deixe eu falecer para depois ele voltar para os teus caminhos, para depois ele se converter. Me dá essa oportunidade de eu ver o meu filho nos teus caminhos novamente. E ela disse assim para mim, foi quando que o meu quarto estava escuro, como se uma luz se acendesse, e a voz de Deus colocou a tua imagem na minha frente e disse, fala com meu filho Alex, que ele vai orar e eu vou curar o teu filho e vou transformar ele. E ela disse, mas Senhor, ele é muito novinho, não tem outro obreiro, já pedi para vários obreiros e não adiantou. E o Senhor disse a segunda vez, chama o meu filho Alex, pede para orar pelo teu filho que eu vou libertar e vou transformar ele. E ela falou de novo, mas meu Deus, não pode ser, eu estou ficando caduca, não é possível, ele é tão novo na fé. Logo ele, nós temos os presbíteros, nós temos os pastores, logo ele que eu vou pedir, não tem outra pessoa, Senhor Deus. Aí Deus disse pela terceira vez, é o meu filho Alex que vai orar e eu vou transformar o teu filho. Ela disse, eu faço uma prova contigo. Se é esse rapaz que é para me chamar para oração mesmo, amanhã ele vai, aconteça o que acontecer, ele vai estar às 15 horas lá no culto da Lúcia. E foi o que aconteceu, foi adiado o culto que eu ia ir, acabei indo para o outro. E eu disse para ela, bom irmã, se Deus falou contigo, eu vou lá orar então pelo teu filho. Aleluia. E ela disse, mas o meu filho tem um problema. Os médicos disseram que ele carrega um vírus crônico que faz com que ele venha beber, com que esse vírus que ele tem no sangue, não é possível que ele se cure por tratamento, pela medicina, e ele bebe que ele cai nas ruas e fica deitado. Eu disse, mas o poder do Evangelho pode libertar o teu filho. Imagino eu que ela quis dizer que o filho tinha cirrose, mas como era uma senhora idosa, de pouca instrução, ela disse que era um vírus, algo crônico. E eu fui então na casa dessa senhora, depois das 15 horas,
Cheguei lá, o filho dela me recebeu muito bem educado, apertei a mão, disse: eu vim conversar contigo, vim orar por você. E ele, muito simpático, explicou a vida dele. Não, eu era cristão mesmo, eu era crente, eu ia na igreja, eu acompanhava, eu cantava, mas eu sou uma pessoa, eu só bebo, eu não faço mal para ninguém, não roubo de ninguém, só faço mal para mim. Eu disse: muito bem, então hoje eu vou orar por ti. E ele disse: não, tá bem, eu só vou ali no banheiro aqui e já volto. E a casa dele era de 2 pisos e nós estávamos numa parte mais em cima do segundo. Ele pulou a janela e fugiu. E a irmã ficou muito triste, chateada. Eu disse: bom, irmã, se Deus falou com você que é para me orar pelo seu filho para que ele venha se libertar, eu volto aqui e oro por ele então. E aí o que aconteceu? Marcamos um outro dia, eu fui lá no segundo dia, falei com o Zequinha, estava conversando com ele muito simpático, muito sorridente, e disse: aquele dia eu tive que sair, coisa e tal. Eu disse: não, tudo bem, mas hoje eu vou orar por ti. Ele estava comendo laranja, ele disse: eu só vou lavar as mãos, e aí tu pode orar por mim. Ele pula a janela pela segunda vez, no segundo dia diferente, e ele foge. Aí eu disse para a irmã: eu vou no terceiro dia então. E aí quando eu fui no terceiro dia, que eu entrei na casa dele, nós estávamos conversando, eu disse: eu já vim em 2 oportunidades, eu não consegui falar contigo. E aí nós estávamos conversando: tu aceita que eu ore por ti? Ele disse: claro que eu aceito, eu só vou lavar as mãos. Eu disse: não, mas primeiro tu vai ficar aqui, eu vou orar, e depois tu vai lavar as mãos, e depois tu pula a janela e depois tu foge. Mas agora hoje eu não saio daqui sem orar, nem que eu pule a janela junto contigo e saia correndo. Foi quando eu orei por ele, eu orei por esse senhor, o Zequinha, e ele começou a chorar, correu lágrimas, e ele passou aí a limpar a casa, largou a bebida no mesmo dia, ele era viciado, ele tinha cirrose, foi curado da cirrose. Ele começou a ir na igreja com a mãe dele, e ele está até hoje servindo o Senhor, fazendo quase 30 anos. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: aprove a Deus a usar as coisas loucas do mundo, as que não são, para aniquilar as que são. Muitas pessoas, irmão pastor Josué, muitas pessoas já haviam orado por ele, já haviam colocado a mão, já haviam ungido, e nada acontecia. Mas aprove a Deus a usar aquele que não era para aniquilar os que eram. E depois isso se espalhou pela cidade, uma cidade pequena, e aconteceu aquele milagre ali, e os irmãos começaram a me chamar. E aí nós tínhamos um casal também de irmãos, que eles já eram antigos na igreja, e o filho dele era usuário de crack, era usuário de drogas, de crack. E eles diziam para mim: nós não aguentamos mais o meu filho, ele tem alucinação, ele sobe em cima usa crack, sobe em cima da casa, sobe em cima da árvore, parece um animal, parece um morcego, não podemos mais com a vida dele. Quem sabe, irmão Alex, tu pode orar pelo nosso filho e Deus pode libertar ele. Eu disse: bom, se vocês querem que eu vá lá orar, porque não era eu dizendo deixa que eu vou lá orar, eles pediram para ir lá orar, os pais estavam pedindo, e eu fui lá. Eu soube informação semana passada que ele está até hoje na igreja. Eu fui lá, só que esse foi diferente. Esse eu fui orar por ele, eu nem toquei nele, ele caiu de costas assim no chão, e eu estendi as mãos, e quando ele levantou chorando, e nós nos abraçamos. E a linguagem que eu usei na época, sem soberba, eu disse: pode me abraçar que eu sou filho de Deus. Ele se abraçou, começou a chorar, e aquele efeito do crack, da droga crônica, que dizem que não tem cura, o Senhor operou na vida daquele rapaz. Até hoje. Também tinha uma irmã lá em Butiá, uma irmã, ela era do círculo de oração. O marido dela estava desviado, já fazia quase 20 anos. Só que havia um problema. Esse marido dela era uma pessoa ultra mega power, conhecedor da Bíblia, uma pessoa que conhecia de capa a capa, uma pessoa metido a teólogo, a escatológico, a pessoa de extremo conhecimento, que cada vez que ia um irmão lá pregar na casa dele, ele humilhava o irmão pela Bíblia, ele rebatia o irmão pela Bíblia, e ele acabava humilhando os irmãos, dizendo que eles não entendiam de nada. E esse irmão, ele já estava desviado, já fazia quase 2 décadas, a esposa dele estava no círculo de oração.
Só que ela passava muito trabalho, porque ele estava desviado, ela ia nos cultos, levava as filhas junto, só que quando ela chegava 10 minutos depois do culto, ou um pouco atrasado, já havia uma briga, já havia alguns empurrão, e a irmã passava um certo trabalho. E essa irmã do círculo de oração me procura então e diz assim: irmão Alex, quem sabe tu é leitor da Bíblia, tu é conhecedor, quem sabe Deus pode te usar para falar com meu marido. E eu já tinha conhecimento, eu pedi sabedoria de Deus para essa situação. Eu já tinha conhecimento de que ele humilhava as pessoas, pastor Daniel, na Bíblia. Eu já tinha conhecimento de que ele ofendia os cristãos. E aí Deus me deu um entendimento, que eu chego lá na casa dele, na porta, e aí a esposa dele chama e diz que eu quero conversar com ele, mas ele já vem para conversar comigo. Só que Deus me deu uma estratégia diferente. Em vez de eu querer fazer um duelo de Bíblia com ele, eu cheguei e disse: tudo bem, o senhor então é o irmão Giovanni, é um prazer em conhecer. A sua esposa diz que o senhor é muito conhecedor da Bíblia, que o senhor gosta muito de falar sobre a Bíblia. Como eu sou novato, eu quero aprender a Bíblia, eu tenho interesse que o senhor me ensine a Bíblia. Ele abriu a porta da casa dele, me deu café, passei aí a almoçar, e Deus me deu um entendimento de não desafiar ele, mas Deus me deu um entendimento de dizer: não, eu quero que tu me ensine. Eu comecei a levar fitas cassete, começamos a falar da Bíblia, e Deus restaurou aquele irmão que estava afastado, e passou a pregar, e passou a orar pelas pessoas, e passou a evangelizar, porque o Evangelho é o poder de Deus ao que crê. O Evangelho é o poder de Deus ao que crê. Tudo pode mudar, a tecnologia pode mudar, o homem pode mudar, a medicina pode mudar, mas Jesus Cristo disse que a palavra dele é a mesma de ontem, de hoje, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Aleluia! Pastor aqui leu aqui, ó, Mateus 16, 13, 18, está até anotado aqui, ó, nem mexi na caneta, era um versículo que eu iria falar também. Um evento onde Jesus conversou com seus discípulos, e Jesus chegou e perguntou para eles: quem vocês dizem que eu sou aí fora? Quem diz ser o Filho do Homem? E aí alguns disseram, eles perguntaram: quem as pessoas ao redor falam que é Jesus Cristo? Eles disseram: uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, ou que tu é algum dos profetas, ou que tu é Jeremias. E Jesus disse: ok, eles estão falando, mas e vocês? O que vocês estão falando? E aí Pedro disse: eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: não foi nem a carne nem o sangue, ou seja, não foi nenhum ser humano que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E eu quero dizer nesta noite, não importa se a vizinhança diz que Jesus Cristo é um ser evoluído, não importa se alguém está ensinando que Jesus Cristo é um profeta, não importa se alguém está dizendo que Jesus Cristo possa ser reencarnação de algum profeta. Nós estamos aqui nesta noite para dizer que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e a única vida, e ninguém vê o Pai a não ser por Ele. Lá em Atos, no capítulo 4, do verso 20, diz que não há salvação no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e nenhum outro nome que importa que sejam salvos, senão de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. E nós nos levantamos nesse bairro nesta noite para dizer para você que Jesus não veio para julgar, mas Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus Cristo não veio para os são, para os corretos, para os direitinhos, mas sim para o doente, para aquele que tem problema, para aquele que tem dificuldade. E eu quero te dizer nessa noite, se você tem alguma dificuldade, se você tem algum problema, se você tem descrença, Jesus Cristo quer salvar a tua vida. A conversa de Jesus Cristo no poço de Jacó com a mulher samaritana, aquela mulher samaritana, ela já tinha sido casada 5 vezes, e a 6ª relação dela não tinha regularizado ainda o casamento. Quem sabe uma repudiada, quem sabe uma separada, quem sabe uma juntada, mas ela foi casada 5 vezes, e Jesus Cristo conversou com ela que o problema dela não era mudar de relação, mas sim de conhecer o Messias na vida dela. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela mulher
havia se casado 5 vezes, mas ainda havia uma sequidão na vida dela, ainda havia algo que faltava na vida dessa mulher, ainda havia uma sede de alguma coisa. E Jesus Cristo disse: quem beber desta água aí, ó, casar 5 vezes ou mais, quem beber desta água do mundo tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu quero passar a direção agora para o nosso pastor. Aleluia. Nesta noite, irmãos, com a autorização do nosso pastor presidente, que já é 20 para as 10 horas, não podemos ter barulho, né? A lei do silêncio. Eu quero esta noite, se você quer receber uma oração, se quiser passar aqui na frente para os obreiros orar, pode dar um passo de fé aqui na frente. Ninguém quer julgar, ninguém quer saber se você tem um problema ou não, ninguém quer saber qual é o seu problema, mas nós queremos que o seu problema seja resolvido pela oração da fé. Nós estamos aqui esta noite para trazer a palavra de vida, a palavra de poder, que é espírito e vida. E nesta noite eu quero chamar você aqui na frente para um passo de fé, para uma oração. Os obreiros estendam as mãos para as pessoas aqui que estão em pé, todos estão em pé. Então nesta noite, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos todas essas vidas, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, o que eles precisam, mas Tu sabes. Nós não sabemos da vida deles, mas o Senhor o sabe. Nós não sabemos da necessidade, mas a Tua palavra diz que mesmo antes de pedir, Tu já sabe o que nós precisamos. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que Tu estás à porta e bate. Se alguém abrir, ouvir a Tua voz e abrir o coração, Tu entrará. E nesta noite eles estão abrindo o coração, Senhor. Tu já bateu na porta pela palavra. Eles estão com o coração aberto para receber, Senhor, do Teu Espírito. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, entra, Senhor, com providência em cada vida. Senhor meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, qualquer serviço feito, Senhor, qualquer serviço de feitiçaria, será desmanchado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Seja desmanchado agora qualquer mal olhado, qualquer macumba, qualquer feitiço, pelo poder do nome de Jesus Cristo, daquele que vive, daquele que reina, daquele que é e daquele que será, que saia em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, qualquer ansiedade, qualquer depressão, que seja agora dissipado, dissolvido pelo poder do Teu Espírito Santo, que somente a Tua luz, Senhor, haja no coração de cada um. Senhor meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, ainda na Tua presença, Senhor, nós te damos graça pela vida, pela saúde de cada um irmão, de cada uma irmã, pelas vidas das crianças que aqui se encontram. Senhor, nós te damos graça por este culto, pela presença dos Teus filhos, dos Teus servos, do irmão Natanael, da sua família, do irmão João Costa, meu irmão amado. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pela presença dos Teus servos, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que eles saiam daqui abençoados, curados, Senhor, que eles saiam daqui com um desejo de Te conhecer, aquele que não Te conhece, com um desejo de Te servir, Senhor, e desejo, Senhor, no seu coração de ter um encontro contigo. Senhor, nós não temos palavra para agradecer por tanto amor que o Senhor tem confirmado para nós. Oh Senhor, abençoa este lugar que todas as vezes falhou quando falava de Teu Evangelho, Pai. Mas nós estamos nesta noite nos entregando para Ti e declarando, Senhor, que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus da nossa salvação. E nós queremos aqui neste lugar, Senhor, lançar uma pedra fundamental, Senhor, que aqui o Teu nome seja propagado, Pai. Que aqui, Senhor Deus, o Teu nome seja louvado e edificado com os Teus servos, com os Teus filhos. Porque, Senhor, nós não somos merecedores de tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário.
A única coisa, o mínimo que nós podemos fazer é nos reunir para se alegrar em torno da tua palavra, se alegrar com os teus servos que chegaram agora, para te louvar e bendizer, Senhor. Está encerrando a palavra, está encerrando o culto, mas terá louvores ainda, Senhor, em honra, glória, Senhor, e maravilha, Senhor, pois o Senhor merece toda a nossa adoração. Oh, Senhor, muito obrigado por todos que aqui se encontram. Pastor Alex. Então, antes de passar para o pastor aqui para encerrar, pegando a fala do irmão pastor Josué ali, que ele disse que estava no início muito feliz da família reunida aqui esta noite. E me veio em mente ali sentado que muitas vezes numa vida corrida que a gente está, a família ela se reúne para um velório, para a morte. Mas nesta noite a família se reuniu para a vida, para celebrar a vida, porque Jesus Cristo é a palavra da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Já ouvimos tantas palavras maravilhosas nesta noite, que só nos resta mesmo agradecer a Deus por tudo que Ele fez, pelos irmãos e irmãs que chegaram aqui no final. Ainda vamos ouvir o irmão louvando ao Senhor com um acordeon. Não deu para cantar aqui durante o culto, mas tem culto lá na Túnel Verde 686, lá no bairro Ponta Grossa, amanhã 15 horas. Se os irmãos puderem ir lá, poderão cantar, louvar, adorar o Senhor, né? Se alegrar conosco na presença de Deus. Amém? Aleluia. Já está feito aqui de público o convite aos irmãos e irmãs, tá? Para todos vocês. Presbítero João Costa também. Presbítero João Costa, prazer, meu irmão, bem-vindo também. Ele pregou lá na nossa igreja. Pregou lá? Que bênção. Eu já vi ele, mas não me lembro. O irmão Fernando. Matriz lá da General Neto. Foi um dia que eu não pude participar, vai ter que pregar agora no dia que eu estiver, né? Para poder me alegrar ouvindo o irmão pregar a palavra. Amém? Aleluia. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Amém.